Qual a diferença entre automação predial, automação industrial e automação residencial? Você já se fez essa pergunta? Se você procura na internet, você logo vai perceber que existe um conflito de entendimentos aí. Quando você digita automação predial, muitas vezes aparecem coisas de Arduino, que é de automação residencial, ou coisas e cursos de automação industrial. Hoje eu estou aqui para tirar essa dúvida, para esclarecer a diferença entre esses três nichos. Essas três automações, elas têm muitos pontos em comum e elas até interagem uma com a outra nas instalações. Mas é muito importante diferenciar o que é cada coisa, porque elas têm diferenças na aplicação e no preço principalmente. Antes de começar, eu vou voltar um pouco na história para você entender aonde que começou essa história de automação industrial, principalmente. Lá na época de Cristo, talvez um pouquinho antes, os gregos e os árabes começaram a sentir a necessidade de produção de um relógio que fosse mais preciso. Sim, um relógio desses para medir as horas do dia. Até que apareceu um egípcio com um nome muito estranho, que eu vou pedir, ô produção, coloca o nome do camarada aqui na tela, que esse aí eu não vou nem tentar falar. E ele desenvolveu então, gente, o primeiro relógio a água, com regulador de flutuação. Guilherme, o que é isso? Gente, regulador de flutuação, ele simplesmente fazia o feedback. E na época então de Cristo, eles já tinham a primeira máquina com feedback de comando. Imagine que você entra no quarto do seu filho, ele está dormindo e a luz é dimerizável, ou seja, tem aquele potenciômetro que você gira e conforme você gira ele vai aumentando ou diminuindo a intensidade luminosa. Então, seu filho está dormindo e você começa a girar o potenciômetro e você vai vendo a intensidade luminosa aumentando e aquilo vai regulando se você vai girar mais rápido, mais devagar ou você vai até diminuir. Até um ponto ótimo. Que ponto é esse? É o que a gente chama de set point. Então, o feedback de comando é isso, é quando o resultado de um comando interfere nos comandos seguintes. E desde essa época, então, eles começaram a desenvolver esse tipo de produto, de equipamento automático. É natural que isso tudo só pegou velocidade no desenvolvimento na Revolução Industrial, foi 1760. Por quê? Começou a haver a necessidade de produção de moinhos de grão, caldeiras, máquinas a vapor, com reguladores de pressão, com reguladores de temperatura e principalmente que fossem automáticas, que elas conseguissem se autorregular naquele processo. Gente, indústria não existe sem automação, porque a automação ela dá precisão nos movimentos e neste caso de aplicação dá velocidade e robustez. Robustez significa você ter um sistema confiável e muitas vezes redundante. Eles sempre funcionam em hot standby. E o que é isso, hot standby? Standby é um modo espera. É como a televisão da sua casa, quando você aperta o controle, ela fica com aquela luzinha vermelha acesa. A televisão está em espera, ela está desligada, mas pronta para operar a qualquer momento. Quando eu falo que eu tenho um sistema ou de hardware ou de software em hot standby, significa que existe um hardware ou software em paralelo, é um backup ativo pronto para operar. Então eu tenho uma linha de produção funcionando e de repente alguma controladora, algum processo dá algum problema e ela para. Instantaneamente a segunda controladora assume o processo da onde ele parou. Isso dá confiabilidade no processo e garante que uma linha de produção não vai parar ou vai diminuir essa chance, porque custa muito caro você ter uma fábrica, uma indústria inteira parada. E aí, o que tem em comum entre automação industrial e automação predial? Eu vou falar para vocês, gente, uma experiência muito interessante que eu vivi. Enfim, o pessoal da comercial lá se arriscou um pouco
e deram um passo maior que a perna e venderam um sistema de automação predial para fazer um controle de uma estação de tratamento de água. Quem que estava à frente disso? Eu. A batata quente estava no meu colo. Então vamos lá, a gente começou o processo naturalmente com o projeto, com os materiais, instalamos e muitas dificuldades, porque a região não tinha muitos recursos, tudo tinha que vir de fora e deu certo a instalação. Mas logo na ativação do sistema, que eu que fiz, eu era engenheiro de campo ainda, eu já esbarrei nesse problema e ali eu entendi direitinho a diferença dessas duas automações. Nessa estação de tratamento de água, existiam tanques muito grandes para a decantação da água, né? Então vem a água a ser tratada, eles jogavam os produtos, estou simplificando, hein, gente? Eles jogavam o produto, essa água ficava nesses tanques meio paradas, até que a sujeira decantasse, para então prosseguir e continuar o tratamento. E na saída desses tanques existiam válvulas, né, naquelas tubulações imensas, você não conseguia nem abraçar a tubulação, tão grande que ela era. E a válvula que abria ou fechava o fluxo de água nessa tubulação era tão grande, tão robusta, que o atuador, ele era um motor. Ok, Guilherme, todo atuador é um motor, mas quando você fala em atuador na automação predial, você fala um controle de damper, um controle de uma válvula de água gelada, uma tubulação de 3/4, 1 polegada, ou até 8 polegadas que seja, e são atuadores que têm ali de 4 Nm de torque até uns 10, 20, varia, até um pouquinho mais na verdade. Mas nesse caso específico, nesse processo industrial, era um motor. E o que acontecia? Quando a gente dava o comando para ele abrir, ele era tão rápido que quando ele batia na chave de fim de curso, a informação até chegar na controladora, que era instantâneo, mas a controladora tinha um ciclo de processamento de 1 segundo. Então até que ela processasse isso e tirasse o comando do motor, o motor passava dessa chave de fim de curso e ativava a chave de sobrepressão. E muitas vezes, na verdade, as válvulas começaram a emperrar. É como se eu fechasse uma torneira com muita força. Ela meio que emperra ali. E aí, isso acontecia e a gente, né, tinha que pegar lá um bastão para fazer uma alavanca e conseguir liberar aquela válvula. Era muito trabalhoso. E ali eu tentei de todas as maneiras aumentar a velocidade dessa interrupção, mas eu não consegui. Por quê? Porque a automação predial ela tem uma velocidade bem menor que a industrial. Pelo menos naquela linha que eu estava usando. Hoje é tudo mais rápido, né? Mas naquela época, naquela linha, eu não consegui fazer isso. E qual foi a solução? A gente teve que fazer esse intertravamento elétrico, ou seja, a fiação que dava o comando nos motores passava pela chave de fim de curso e quando essa aí era ativada, ela eletricamente interrompia o comando do motor. Mas isso era um pouco ruim, né, em termos de processo da automação. Ali eu entendi direitinho que cada equipamento de automação industrial e automação predial tem a sua aplicação e a sua função. Eu vi assim alguns engenheiros quebrando a cabeça para fazer com que esse processo funcionasse e realmente muitos deles não tiveram solução. Quais são então os fabricantes aí de mercado? Eu vou citar alguns nomes aqui, não que eu esteja defendendo um ou outro, né? O meu intuito aqui não é esse. Então a gente tem assim a Rockwell, que é uma fabricante de automação industrial, nós temos a ABB, nós temos a Schneider, nós temos a Siemens, a Emerson e muitas outras. A nacional aqui a gente tem a WEG, por exemplo, que são equipamentos dedicados e focados para esse tipo de aplicação. A automação industrial ela tem alguns protocolos que são específicos dela, às vezes até dedicados, mas alguns abertos e até que se comunicam com os outros sistemas, por exemplo, como o sistema de automação predial.
Mas normalmente ele tem a CAN, o Profibus, o Modbus, às vezes usa o BACnet também, muitos protocolos em TCP/IP. E, gente, o que é um protocolo? Nada mais é do que uma língua de comunicação. Tá? Rapidamente, um protocolo é como se fosse uma língua, português, inglês, espanhol. E esse protocolo, que é a linguagem de comunicação, ele normalmente tem um meio físico para se propagar. Então, eu estou conversando aqui no protocolo português e vocês estão ouvindo via voz, ar. Né? Então, essa vibração sonora. Eu poderia estar aqui escrevendo para vocês, que é um outro meio físico. Então, todos os protocolos, eles falam do tipo de comunicação e o meio físico em que eles trafegam, o tipo de cabo, ou sem fio, no caso. Tá? Então, os protocolos da automação industrial são esses. Mas o que difere, então, essas duas automações? Gente, a automação predial, ela tem um foco no conforto térmico, principalmente, e no auxílio, na otimização dos processos de um empreendimento. Ela auxilia a tomada de decisão da equipe de manutenção, por exemplo. E aonde que a automação predial começou? Ela começou justamente em 1883, com um cara chamado Warren Johnson, sim, o que seria o futuro fundador da empresa Johnson Controls. Esse Warren Johnson, Mr. Johnson, ele era um professor lá em Milwaukee, nos Estados Unidos, e ele desenvolveu o primeiro termostato. E o que esse equipamento fez especificamente? Lá é uma região muito fria no inverno. Então, esse termostato, quando a temperatura da sala caía, ele simplesmente acendia uma luz lá na sala da equipe de manutenção, informando que eles deveriam colocar mais carvão no forno. Então, ali começou o processo de automação predial, visando principalmente o conforto. E por que isso começou lá, gente? Porque aqui no Brasil, a gente, na maioria das regiões, a gente não tem muito problema com temperatura. Né? Se está um dia mais quente, quebra o ar-condicionado, você abre a janela, liga o ventilador, enfim. Mas em países mais frios, onde no inverno, suponha, faz menos 20 graus, você não pode simplesmente no final do dia sair de um escritório e desligar o sistema de aquecimento, porque senão no dia seguinte você não consegue trabalhar. É muito tempo para que o sistema consiga tornar aquele ambiente habitável novamente, né? E traga um conforto de trabalho. Foi ali que começou essa necessidade em você ter um sistema de aquecimento que não desliga, mas que ele trabalha em vários modos. Por exemplo, o modo ocupado e o modo desocupado. E aí as suas variações, o modo de warm-up de manhã, ou o modo de aquecimento, que o sistema vai aquecendo para ser ocupado. E aí isso trouxe comodidade e economia e, naturalmente, conforto em todos esses processos. E a partir desse ponto, gente, isso aí começou a andar muito rápido. Inicialmente, todos esses controles eram feitos de forma pneumática, mas com o advento aí, com a chegada da energia elétrica, tudo foi migrando para essa parte de eletricidade. Normalmente, no empreendimento, a automação predial, ela interage e interfere com sistemas elétricos, de medição, tarifação, sistemas hidráulicos, principalmente o sistema de ar-condicionado, sistemas de segurança, como controle de acesso e detecção alarme de incêndio, e até sistema de elevadores. Na verdade, o céu é o limite para qualquer sistema de automação. Tudo vai da intenção do cliente e do bolso dele, naturalmente. Mas aonde que a automação, então, predial e a industrial tem um ponto em comum que é importante? Eu vou contar uma experiência que eu vivi quando eu trabalhava numa empresa local aqui em Brasília. E a gente estava num grande empreendimento que eles faziam a operação e a manutenção do sistema de automação. E neste empreendimento especificamente, existia uma central de água gelada que fornecia a água gelada para 6 torres. E o custo mensal de energia dessa CAG
variava na época entre 80 e 120 mil reais por mês. Havia um consultor de ar-condicionado, eu não estava envolvido diretamente nesse processo. E como que você faz para então ratear, para você dividir a conta de energia no sistema de ar-condicionado para todo mundo que está usando, né, as unidades desse empreendimento? Existe um equipamento que chama BTU Meter. Gente, BTU é uma unidade de energia. Então, por exemplo, você vai comprar um ar-condicionado para sua casa, eu quero um ar-condicionado de 12 mil BTUs. Então, quando eu instalo um BTU Meter, eu estou medindo a quantidade de energia em termos térmicos de refrigeração que está indo para um prédio. E esse BTU Meter, para ser calculado, ele precisa do dado de vazão da água gelada que está passando naquela tubulação. E os medidores de vazão de água da linha predial, eles têm algumas restrições, porque normalmente eles são de rotor magnético ou eletromagnético, e aí isso impacta na qualidade da água gelada dessa CAG. E é isso que estava acontecendo, eles estavam tendo muitas paradas para fazer manutenção nesses 6 medidores de vazão que eram necessários. E foi quando o consultor de ar-condicionado sugeriu, por que a gente não usa um sistema de medição mais preciso, um sistema industrial por indução? Uau, foi a solução perfeita, uma vez que é difícil quando você está mexendo com uma conta de 120 mil reais e rateando ela, ou seja, você está mexendo no bolso das pessoas. Só que todos caíram para trás quando viram o valor de cada um desses sensores, 50 mil reais. E naturalmente, no empreendimento mesmo grande, eles não estavam dispostos a investir 300 mil reais num sensor. Eu acho que até poderia ser considerado de uma outra maneira, porque mexer com o dinheiro é difícil, mas nenhum condomínio normalmente faz uma decisão dessa num valor tão alto desse, num sistema já implantado apenas em sensores. Mas esta foi uma aplicação onde foi necessário, era necessário ter um sensor mais preciso. E, gente, quais são então os protocolos de comunicação na automação predial? Aí a gente já começa a falar em BACnet, continuamos a falar em Modbus, porque o Modbus também é da indústria. Nós temos o Longtalk, na verdade, temos o KNX, temos o Enocean, temos o Z-Wave e o Zigbee. Esses 3 últimos que eu falei são protocolos de rede sem fio, que aí eles também são lá da automação residencial, mas eles também são usados na automação predial. Olha a confusão, olha a bagunça disso tudo. E quais são os principais fabricantes de automação predial? Gente, os principais aqui do Brasil. Se você faz uma busca em cada país, né, vocês vão encontrar produtores locais, fabricantes locais, e é óbvio, né, na minha experiência eu estou passando aqui o que eu vejo mais no mercado. Eu vejo muito, então, naturalmente, sistema da Johnson Controls, da Honeywell, da Allerton, da Delta Controls. Temos agora, já há algum tempo, a Mercato Automação, que é brasileira, temos a VEG, temos a Reliable, enfim, é uma infinidade. Se você procura na internet, você tem uma lista aí para mais de 100 fabricantes de automação. A automação predial, então, ela é voltada para conforto, mas ela não precisa ter muita precisão, certo? Por quê? Se nessa sala aqui estiver 23 graus ou 23 graus e meio, isso não vai fazer muita diferença para a maioria das pessoas, certo? Isso faz com que o preço desses equipamentos caiam, porque ele vai ter uma precisão um pouco pior e uma velocidade também mais baixa, mas tudo bem, isso funciona. Automação residencial, ou a chamada domótica. A automação residencial começou lá em 1900, quando a energia elétrica começou a chegar em algumas residências dos países mais desenvolvidos. E aí começaram a surgir, então, máquinas de lavar louça, lavar roupa, secadoras, ventiladores, refrigeradores. Tudo isso trazia muita comodidade e praticidade para
para os usuários, para, né, os proprietários dessas casas com energia que eram raros. Isso veio se desenvolvendo naturalmente e em 1970, mais ou menos, surgiu o primeiro protocolo, que era o X10. Gente, esse protocolo era fantástico, porque era um protocolo de comunicação que ele trafegava na fiação elétrica da residência, sim, aonde corria lá o 220 ou 110. Ele possuía outros canais de frequência e eram até 16 canais. E ele conseguia fazer comando e pegar uma sinalização dos equipamentos. 1975, para ser mais específico. Então isso começou e desde então não parou mais, vindo avançando cada vez mais, principalmente com a chegada da internet. A automação residencial ela é muito focada para comodidade, para conforto e para o luxo. Ela interage principalmente na parte de iluminação, na parte de áudio e vídeo, ar-condicionado, uma cortina, uma janela automática, até na segurança. Mas lá em São Paulo, nessa empresa que eu fui receber o treinamento, eles tinham um cliente que eles estavam instalando um sistema de automação residencial e ele chegava às vezes à noite, ele ia para as festas, chegava à noite em casa e ele gostava de dormir com a janela aberta da sacada para pegar a brisa da noite. E o sistema de automação entendia aquilo, ele dormia e quando amanhecia o sistema percebia que estava clareando, ele fechava a sacada, fechava a cortina, ligava o ar-condicionado e mantinha aquela temperatura no ambiente. Então isso é uma necessidade? Não, é uma comodidade, é um luxo. E o que você mais vê são esses sistemas, por exemplo, interferindo. Então, às vezes você chega em casa, você tem várias cenas, você pode abrir a porta, ele já liga a luz, liga o som, baixa o telão, ou você pode dar um comando numa sala, numa piscina, remotamente. Hoje em dia existem muitos fabricantes que investem cada vez mais, principalmente nas linhas sem fio. Como a Fibaro, você também a S-Bus, você tem a Neo Control, você tem a Control Force, você tem a própria Schneider envolvida. Agora, observem que a Schneider, por exemplo, é um fabricante que ela está em todas as automações. A Schneider tem linhas para automação industrial, automação predial, automação residencial. Então, grande parte desses fabricantes, eles trafegam nessas três automações. E, naturalmente, quais são os protocolos? São alguns mesmos da automação, o Enocean, o Z-Wave e o Zigbee. E também falam, às vezes, BACnet. Por quê? Às vezes se faz necessário a comunicação desses equipamentos, que tem, às vezes, uma estrutura de rede um pouco diferente, com o sistema lá de automação predial. E aonde que é a interferência? Quando você tem um empreendimento, voltando um pouco na automação predial, os sistemas da área comum, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, são governados, são comandados pelo sistema de automação predial. Mas dentro dos escritórios, às vezes uma laje corporativa muito grande, é interessante e economiza muita energia quando você tem um sistema que consegue regular o uso da iluminação. E ele também faz o controle das persianas, ou seja, a entrada da luminosidade externa. Para esse tipo de sistema, que seria uma aplicação um pouco mais ali residencial, você tem linhas de produtos específicas e é nesse ponto que uma automação entra na outra. Porque esse sistema, o que eles fazem, tá? Imagine que você tem um espaço aberto, uma linha de escritório com várias baias e a janela. Então esse sistema ele mede a intensidade luminosa e ele regula a abertura das persianas. E, ao mesmo tempo, conforme essa luminosidade vai caindo mais quando você vai se afastando da janela, ele vai tornando as luminárias mais do fundo mais intensas, com uma intensidade luminosa maior do que as que estão próximas da janela. Gente, se você considerar que esse sistema fica ligado 8, 10 horas por dia ao longo do ano, é muita energia que ele pode economizar. Um sistema que está dentro do predial, mas ele é residencial e muitas vezes ele acaba também interferindo no sistema predial de controle de ar-condicionado e ventilação
e segurança. Vamos fazer só um resumo final aqui, gente. Automação industrial, aplicação, ela precisa de velocidade, precisão, robustez, redundância. Não existe indústria sem automação. Indústria sem automação é garantia de que o produto vai sair cada um de um jeito. É praticamente uma produção artesanal. Automação predial, é conforto térmico e auxílio na equipe de manutenção do empreendimento. Né? Imagina o aeroporto, quantos circuitos de iluminação você tem ali? Imagina o cara ter que ir lá desligar um por um. Não, então você reúne, você agiliza essa operação e sim, você tem um foco também na eficiência energética, certo? E a automação residencial, finalmente, é o foco no conforto, no luxo, naquilo, para fazer uma graça. E apesar disso, lá nos Estados Unidos, foram computados que em 2012, mais de 1,5 milhão de residências tiveram alguma parte dos seus sistemas automatizados, algum sistema de controle foi colocado nessas residências. Sempre que você ouvir automação predial, você vai saber a diferença entre ela e automação industrial e automação residencial. Se você gostou então dessa conversa, assine esse canal, se inscreve nele e aqui você vai receber muita coisa interessante sobre automação predial. É isso aí, um abraço.